Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Maurício e hoje a ideia desse vídeo é falar um pouco sobre redes de telefonia celular, certo? Começamos falando um pouco, introduzir assim, falando um pouco da rede de primeira geração, quando ela chegou no Brasil, quais eram os problemas, tudo aquilo, dos aparelhos, lembra, dos tijolões e tudo mais, né? Depois nós vamos evoluir para falar um pouco da segunda geração, o 2,5G, 3G, 4G e 5G. Para não ficar muito exaustivo, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, conforme a agenda que eu vou apresentar. A primeira parte do vídeo, que é essa que eu estou apresentando agora, nós vamos falar sobre a tecnologia analógica AMPS, o GSM, 2G, 2,5G e as redes de 3G. E essa aqui é uma palhinha de como que vai ser a parte 2 do vídeo, que vai ser postado a seguir. Então, começamos pela redes de primeira geração, onde a gente tem aqui, vamos falar mais de Brasil, né? Foca mais no Brasil, não vamos falar muito de mundo, né? Mas lá na década de 90, né? Começaram a chegar os telefones celulares aqui no Brasil. Eles eram uma tecnologia AMPS, né? Que é uma tecnologia analógica. Ele tinha algumas características, assim, sabe? De um sistema que estava sendo introduzido praticamente, né? Isso aqui, nem todos os detalhes já tinham sido resolvidos, né? Então ele tinha alguns problemas de segurança, ele tinha, as chamadas não tinham criptografia, os aparelhos eram grandes, né? Não sei quem lembra desse aqui. Esse aqui era, até que era pequenininho, bonitinho, né? Mas esse aqui era bem grandão, né? A bateria durava muito pouco, né? E ele consumia bastante recurso, né? Assim, da rede, né? Do espectro, porque hoje vocês sabem que um dos pontos assim mais críticos assim da telefonia realmente é o espectro. E o espectro que seria? É a frequência, certo? Então, tudo utiliza. Wi-Fi utiliza uma frequência, que é uma frequência que não precisa ser licenciada, né? Na faixa lá de 2,4 GB, mas que nem, por exemplo, televisão, rádio FM, rádio AM, rádios de ondas curtas, e celular também consomem frequência. Então, frequência é um item limitado, sabe? É um item escasso e que não é infinito do ponto de vista disponibilidade e também de tecnologia. Ou seja, hoje a gente já consegue chegar em frequências de 24 GB, até mais que isso, sabe, para telecomunicações, né? Mas nessa década de 1990, era bem mais limitada a tecnologia, ela não permitia atingir frequências tão altas. E também a própria Anatel, o regulador, e os próprios fabricantes, eles não conseguiam atingir essas frequências e nem estavam disponíveis para uso, né? Então, a frequência era uma coisa bem escassa e ela tinha que ser usada com bastante critério mesmo. E como seria isso para o sistema celular? O sistema celular ele é baseado em antenas, ou seja, nós temos antenas, né, que é a parte de infraestrutura que chamamos de core e rádio, certo? As antenas estão na família do rádio e o core é o sistema que quer implementar a lógica de conectividade, né? Então as antenas, quem já não viu uma antena, né? É alguma coisa dessa forma. Essa aqui é uma antena, tem 3 setores aqui de 120 graus. Eu posso ter mais que uma frequência cada um desses setores, mas no final das contas, o território, né, o mapa da região, da cidade, do país, do estado, ele é dividido assim em células, certo? E imaginamos que em cada uma dessas células aqui eu tenho um sistema de antena, que pode ser esse aqui de 120 graus, cobrindo aqui, como está nesse desenho aqui, ou numa estrada, por exemplo, numa rodovia, seria vai um para um lado e outro para o outro, para fazer a cobertura da rodovia, mas e as frequências, né, elas são disponibilizadas, né, os segmentos de frequência, né, onde que vai ter voz, dados, essas coisas, por esses setores, que nem, por exemplo, aqui eu tenho a frequência 1, a frequência 2, a frequência 3, aqui eu não posso ter a 3, porque eu já tenho ela aqui, né, são tudo segmentos, assim,
do espectro de frequência que é disponibilizado. Então aqui eu teria, por exemplo, isso aqui é um desenho assim bem artístico, né? Não é nada assim, isso aqui, para montar isso daqui mesmo, precisa de softwares mais sofisticados, mapas e tudo mais, né? Mas aqui, por exemplo, eu teria 4 para não dar interferência. Aqui, por exemplo, é uma área mais densa, então eu acho que só a frequência 5 não seria o suficiente para atender todos os usuários. Aí eu ponho a 5, a 1, posso pôr mais que isso, 3, 4 aqui. Aqui também é uma área densa, eu também colocaria, por exemplo, 2 aqui, no nosso exemplo artístico aqui, né? Por exemplo, a 6 e a 2, para atender aqui, é como se aguentasse o dobro da capacidade aqui. E assim vai, então pega como se fosse essa colmeia aqui e vai distribuindo as frequências aqui que você tem, que a operadora tem disponível ao longo da região, né? E vai reusando. Como pode ver aqui, aqui a gente tem um exemplo, por exemplo, de reuso, né? Eu estou reusando um aqui. Então eu tenho um aqui atendendo essa área e um aqui atendendo essa área. Isso é assim desde a primeira geração. A primeira geração de telefonia, o AMPS, que era o analógico, ele trabalhava nessa faixa aqui de 800 e 850. Na época a gente tinha 2 operadoras praticamente aqui, né? Umas trabalhavam na banda A, outras trabalhavam no que a gente chama de banda B, que eram as duas, era como a Anatel, a reguladora, chama essas bandas de frequência. O AMPS, ele utilizava a modulação FM, certo? Para os canais, e cada chamada de voz ocupava um canal de 30 kHz. Então, dentro dessa faixa de frequência, desse espectro disponível, era possível ter 416 canais, sendo que desses 416, 21 seriam para sinalização. Deixa eu explicar isso um pouquinho melhor. O sistema, ele transmite voz na forma de dados, né? Na forma digital, ou às vezes na forma analógica, como era no AMPS, né? Em FM, né? Modulação por frequência. Mas ele também necessita de sinais de controle. Por exemplo, quando você faz uma chamada para alguém, você precisa mandar aquele toque, você precisa alertar, você precisa identificar onde aquele aparelho está dentro da rede. Todas essas coisas aí utilizam os canais de sinalização. Por isso que naquele desenho que eu coloquei, eu comentei a respeito que tinham 416 canais, no caso do AMPS, sendo que 21 canais eram exclusivos para sinalização, né? Então é daí que vem os canais de sinalização, ok? A voz trafegava aberta na rede, sem qualquer criptografia, e o aparelho era aprovisionado com o número do usuário. Ou seja, você comprava um aparelho e ele tinha lá o número do aparelho, aí você ligava para a operadora, ou a própria operadora que te vendia, ela registrava aquele aparelho com o seu número. E quando você fosse trocar de aparelho, você tinha que entrar em contato com a operadora, que te fornece o serviço, e pedir para eles cadastrar um novo aparelho. E aí você ficava 1 dia, 2 dias, depende do caso aí, esperando que esse serviço fosse executado e que você tivesse a sua linha restabelecida no seu novo aparelho, né? Outra característica que eu estava comentando a respeito da parte de segurança, o que acontece? Ele era FM, frequência modulada. Então, ele usava um canal para transmissão, desses de 30 kHz, e outro canal aqui para recepção. Então, ele alocava 2 canais aqui na torre. E o que acontecia? Qualquer pessoa com um rádio, você não conseguia exatamente ficar rastreando que canal que a pessoa ia, quando ela se movia de uma célula para outra, mas você conseguia, pelo menos numa determinada célula, com um rádio PY normal, que sintonizasse FM nessa faixa de frequência aqui, você conseguia pegar pelo menos uma das pernas de comunicação. Ele, por exemplo, você conseguiria ouvir o que essa pessoa aqui estaria falando, ou ouvir o que essa pessoa aqui estava falando. Inclusive interferir no sinal, na mensagem, né? Então isso aqui era um problema, né? E outra coisa também que era um problema era esse consumo aqui de 30 kHz
para cada um dos lados, aqui, a duplex só gastava 2. Então isso aqui consumia muita frequência. Então numa área assim urbana, de muita densidade, você colocava lá as suas células, né, como eu demonstrei nesse desenho aqui, vou até voltar para ele, nesse aqui, ó, você colocava aqui as suas células e nunca era suficiente, ou seja, você sempre ia ter problema de usuário que estaria sem canal de voz para falar, né? Então, por quê? Porque ele consumia muito recurso, né? Aí, com a chegada da telefonia de segunda geração, aqui no Brasil, digamos que chegou o GSM, chegou o CDMA na parte de... O CDMA, que na época a Vivo utilizava, e chegou o GSM, que foi introduzido por outras operadoras, como TIM, Claro e outras, ele já tinha uma característica interessante. Você não precisava mais trocar o aparelho. Ele tem um chip, até hoje ele tem, né? Um chip que chama SIM card, né? Que você movia esse SIM card de um aparelho para outro e você movia junto com esse SIM card, ele tinha espaço para agenda, pequenas aplicações, tinha capacidade de aprovisionamento over the air, ou seja, você podia inserir parâmetros nesse SIM card, tirar parâmetros desse SIM card. O SIM card originalmente era desse tamanho aqui, depois ele foi evoluindo, né? Com a chegada do iPhone, que eu vou mostrar mais para frente, né? Até que chegou nesse tamanho aqui, o mais pequenininho aqui, que é o micro. E hoje tem uma condição aqui, um SIM card que ele já está dentro do aparelho, e aí ele utiliza essa característica que eu falei aqui, de aprovisionamento over the air, e para aprovisionar o seu aparelho, e a gente quase que voltou para aquele aparelho que você tem que entrar em contato com a operadora para ativá-lo, certo? Porque você não vai ter mais o SIM card assim, para trocar. Muitos aparelhos, a grande maioria ainda tem, mas já tem alguns já que não tem. Principalmente equipamentos de IoT, que eu também vou citar mais para frente, quando eu for falar de 5G, né? E equipamentos machine to machine, eles já vêm com um SIM card dentro da placa mesmo, sabe? Dentro do circuito, e ele é aprovisionado através desse sistema over the air aqui, certo? Tem até uma passagem interessante, que logo no começo da chegada do GSM no Brasil, as operadoras, né, ela te vendia o aparelho, muitas vezes financiado, como se fosse um serviço, sabe? E você tinha que ter uma fidelidade, né? Aí eles ativavam uma funcionalidade chamada SIM-Lock, que eles travavam o seu aparelho para ele só funcionar com os SIM cards daquela operadora por um tempo ali de contrato, ali, 6 meses, um ano, tudo. Mas depois de um tempo isso daí foi derrubado, aí o aparelho foi destravado e aí você podia trocar, tirar o SIM card de uma operadora, de uma Claro, de uma Vivo, colocar um da TIM, sem maiores problemas, né? Mas o que teve de interessante foi esse SIM card. E esse SIM card, ele tem algumas chaves internas nele, que são chaves de criptografia de dados e de voz. Então, a partir daqui, a gente começou a ter a voz criptografada. Então, aquele problema que eu comentei, da pessoa sintonizar um rádio na mesma frequência do aparelho, acabou aqui. Não tem mais como ouvir. Entende? Está travado. Não tem mais como interceptar uma chamada. Por causa do quê? Das chaves de criptografia que tem dentro desses elementos aqui, que a rede negocia e o sinal, todo voz e dados vai dentro dessa criptografia. E outra coisa, aqui a voz já era digital, usava codecs digitais para transmitir a voz, né? Aí, o que acontece? Eles chegaram aqui nos anos 90, as chamadas, como eu falei, eram digitais, entraram várias operadoras, né, competição no mercado, várias operadoras entraram aqui junto com essa aqui, quando começou a abrir mesmo o sistema de telecomunicações no Brasil, né? E o celular começou a se popularizar. Então aí a gente tinha Alcatel, Sony Ericsson, Nokia, Siemens, e algumas outras marcas também, né?
E você simplesmente pegava o SIM card, você colocava dentro de qualquer um desses aparelhos aqui e levava seu número. Originalmente o 2G ele trabalhava na mesma frequência aqui do AMPS, mas ele tinha adicionalmente mais duas faixas de frequência que foi disponibilizada para ele aqui, né? Ele funcionava no sistema TDMA, o GSM. O que seria o TDMA? Ele pega um canal, deixa eu abrir aqui. Ops, aqui. Ele pega um canal de 200 kHz e divide em 8 quadros. E ele tem 7 time slots. Nesse de 0 a 7 time slots. São do 0 até o 7, são 8 time slots. Dentro desses 200 kHz. Né? E a voz, o que acontece? Ela é transmitida, cada aparelho utiliza um desses canaizinhos aqui, ó, para voz. Então, que nem, por exemplo, eu estou falando com alguém num sistema GSM 2G, eu vou utilizar, por exemplo, o time slot número 3 para transmitir minha voz. Ela da ida vai no 3, na volta, ela volta num outro frame, no 4, no 5, não tem problema. E aí o que acontece? Aí eu já tenho uma economia de potência e de energia. Porque eu não vou estar transmitindo, como no AMPS, durante 100% do tempo. Eu vou estar transmitindo, além da sinalização, é claro, eu vou estar transmitindo 1/8 do tempo aqui, ó. Só. Para uma chamada de voz, ok? Né? Ou seja, ele era duplex, ou seja, ocupava um time slot para subir uplink, para você falar, e um outro time slot para você ouvir, né, o GSM, simultaneamente. Então ele alocava 2 time slots disso daqui, que podia ser do mesmo frame de 200K, normalmente não. Normalmente eram frames separados, né? E é assim que ele funcionava, e aqui ele já apresentava uma segunda vantagem. Eu comentei da primeira vantagem, que foi a potência, a energia, que ele começou a gastar apenas 1/8, teórico, né, um pouquinho mais, mas seria na faixa de 1/8 da potência, já que ele só transmite durante 1/8 do tempo, mais ou menos. E já falei que da capacidade que vai aumentar, porque vai ter, dentro desses time slots aqui, ó, eu vou ter 8 pessoas falando dentro do frame, então vai aumentar a densidade de uso, né? E vai ter mais uma vantagem que eu vou comentar aqui quando chegar no 2,5G. Que está aqui. Antes ainda. Aqui seria como é um sistema de 2G. Eu tinha o rádio, que se chama BTS. Eu tenho um aparelho aqui, certo? Que eu não desenhei, mas ele estaria aqui pendurado. Eu teria a BTS, que é a Base Station, né? Que é o rádio. Eu tenho a BSC, que é a Base Station Controller. Então eu tenho várias torres aqui, várias Base Station ligadas numa BSC. Essa BSC aqui, ela controla os rádios. Então vai chegar num limite, eu vou colocar mais uma BSC, mais um monte de rádio, né? E no fim eu tenho várias BSCs e muitos rádios pendurados nela. Aí depois da BSC eu tinha um carinha que chamava Trau, que é o transcoding. O que ele fazia? Ele era o responsável pelo codec. Por quê? Porque eu tinha alguns... Aqui, por exemplo, a voz... Lembra que no AMPS era 30 kHz que eu comentei? Aqui eu utilizava codecs, né? Onde eu tinha desde o full rate, que gastava 13 kbps por chamada de voz. Aí depois eu tive a introdução do enhance full rate, que tinha uma qualidade de áudio melhor, gastava até um pouco menos, né? O codec era mais elaborado, né? Mas ele tinha uma qualidade de voz assim mais próxima assim do telefone fixo, porque o telefone fixo é como se fosse um link, né? Então, e eu tinha em lugares onde eu tinha pouca disponibilidade de frequência, eu tinha um half rate que consumia bem menos recurso da rede e sacrificava um pouquinho a qualidade de voz. E quem trata tudo isso daqui era a Trau, né? Então a Trau, o que ela fazia? Ela implementava esses codecs aqui e ela abria depois esses codecs para G711, que é o
o codec de, de E1, né, de rede, né? Eu tenho uma pessoa falando num link, né? E aí, esse codec aqui é essa MSC, Mobile Switching Center, era o cara que fazia a comutação. Que nem aqui, o radinho aqui, o telefone aqui discava um número, essa MSC conectava ele até o outro, e aí abria o canal entre um e outro, e aí esse usuário começava a falar, essa TRAL negociava aqui os codecs, e ele vinha, passava por aqui, e chegava no outro aparelho, que tinha uma outra infraestrutura parecida com essa do outro lado. Ou era um telefone fixo, simplesmente, que estava pendurado aqui, nessa PSTN, na rede de telefonia pública comutada, né? Public Switch Telephone Network, é a rede de telefonia pública essa aqui, onde eu tenho telefones fixos, eu tenho outras operadoras, outros sistemas como esse, né? E aí o que acontece? Há uma situação onde um usuário que está aqui, ele quer chamar alguém que está aqui, algum dos celulares. Como eu falei, eu tenho um monte de rádio, tenho, né? Um monte de rádio. Então como é que faz? Um telefone fixo liga para cá, ele entende que é um usuário dessa rede, ele chega aqui nessa MSC, essa MSC pergunta para esse cara aqui, que é o HLR, que é o registrador de roaming, aonde está esse usuário, o HLR sabe aonde está esse usuário, aí o HLR, o que ele faz? Ele comuta a chamada para respectiva TRAL, respectiva BSC, respectiva BTS e atinge o usuário. Primeiro dá um paging, falando assim, estou procurando tal usuário. O usuário que está aqui no rádio responde, aí o rádio sabe quem que é, aí manda um ring, aí toca o celular dele, aí ele atende. Considerando que ele vai ficar paradinho aqui no mesmo lugar, a chamada se estabelece e ele continua dessa forma. Eu falei paradinho porque existem algumas condições, várias, né? Que um carro, alguma coisa, um ônibus, um trem em movimento aqui, e esse cara vai tocando de rádios aqui. Aí vai acontecer algumas coisas aqui que a gente vai ver um pouco mais para frente, né? Mas por enquanto, vamos com essa informação aí. Então, esse aparato de equipamentos aqui chama PLMN, Public Landing Mobile Network, certo? Que é uma rede móvel, né? E essa aqui, que é a rede que conecta as redes móveis, fixas, tudo é a PSTN, Public Switching Telephone Network, que é a rede de telefonia fixa móvel de interconexão, ok? Com o advento do 2,5G, a gente começou a ter a possibilidade de disponibilizar dados. Esse aqui, ó, não tinha aparecido ainda, mas é o framezinho do GSM, tá vendo? Então o framezinho aqui, estão aqui os 8 canais que eu comentei, os 200 kHz e o 2G. E aqui eu introduzi para 2,5G 2 novos equipamentos, o GGSN e o SGSN, que é o gateway do GPRS e o server do GPRS. GPRS é a rede de dados do 2,5G e 3G. Ela chamava General Packet Radio Service, packet de pacotes de dados, certo? Então eu comecei, esses canais aqui que eu tinha exclusivamente para voz e sinalização, eu comecei a alocar pacotes desse daqui para dados também. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tinha a capacidade de 8 pessoas falarem aqui, aí eu comecei a disponibilizar, por exemplo, a capacidade de 4 pessoas falarem num canal desse, por exemplo, ou 7 pessoas falarem e deixar um canalzinho desse aqui para dados. 2 canalzinhos, foi crescendo de acordo com a demanda e com a evolução das redes. Como eu comentei, isso aqui chama GPRS, General Packet Radio Services, que é a rede de pacotes, né? E basicamente ela tinha 2 equipamentos. Então aqui na BSC eu tinha uma conexão que vinha para minha TRAL, para minha MSC e para PSTN, para voz.
e da própria BSC aqui, eu tinha uma conexão que vinha por GGSN e SGSN e saía para a rede de internet aqui, certo? Com dados. Os dados, eles eram encapsulados. Aqui dá para ver. Então, eu tinha várias camadas de protocolo entre os equipamentos. Então, aqui é o mobile phone, o handset, o celular, né? Ele estaria conversando com a BSC através de endereços layer 2 aqui, a RF é a radiofrequência, né? MAC é o MAC dele, e Radio Link Control é o controle do rádio. Então, isso daqui, ele chegava no SGSN, aí ele abria mais algumas camadas, até esse aqui, ó, que era um canal dedicado, standalone, certo? E aí, depois do SGSN, ele ia para o GGSN, que era o próximo elemento da rede, e o último elemento da rede. Tinha uma interface que chamava GN, tem, né? Uma interface que chama GN aqui, que roda um protocolo que chama GTP, GPRS Tunneling Protocol, e aí ele desce até o Layer 1, vai por cabo até aqui, aí ele sobe até o GTP aqui, aí ele abre aqui em cima a aplicação, ou seja, aqui eu tinha um IP, certo? E aqui eu tenho um IP e acesso a uma interface que chama GI, que é a interface de acesso à internet. O GPRS, quando ele começou, em 2,5G, ele tinha alguns code scheme. Tinha code scheme 1, 2, 3 e 4. E ele tinha também a possibilidade de utilizar mais slots. O que seria esse code scheme? O code scheme é que no começo, essas redes de rádio, elas não tinham toda aquela confiabilidade. Então você perdia muito pacote, né? Então cada code scheme, ele tinha um nível de correção de erro. Então o code scheme 1, por exemplo, metade da informação era correção de erro. Então chegava só do outro lado só 9 kbps. E assim por diante, até que no code scheme 4 era praticamente, não tinha correção de erro. O que você mandava aqui, chegava aqui, certo? E isso aqui era por time slots. Aí o GPRS, ele começou a subir a quantidade de time slots. Lembra aqui, ó? Vamos voltar. Aqui, ó. Lembra dos time slots aqui, ó? Então, ele começou a utilizar mais time slots. Então, ele começou, quando ele chegar ao ponto, assim, teórico, né? De utilizar 8 time slots em code scheme 4, ele atingiria até 171 kbps, teórico. Por que teórico? Porque numa condição, a rede não teria que dar nenhum erro, você teria que estar sozinho dentro de um canal, certo? De uma torre ali, atendendo só você, com os 8 canais disponíveis só para você, mas você conseguiria atingir até essa velocidade aqui. Outra coisa que nessa época aqui também, os aparelhos, eles muitos deles não suportavam dados e voz ao mesmo tempo, sabe? Ou ele estava fazendo dados, ou ele estava fazendo voz. E isso daí gerava alguns problemas, né? Mas eram os limitantes tecnológicos da época, né? Que foram se resolvendo com as seguintes tecnologias que sucederam, né? Depois do 2,5G, a gente ainda teve o que a gente chamava de Edge. O que seria o Edge? É o mesmo GPRS que está aqui. Só que no meu rádio, eu utilizava um outro tipo de modulação, que era o 8PSK. E quando eu utilizava esse 8PSK, eu conseguia, dentro de cada time slot daquele, colocar muito mais dado. Certo? 8PSK quer dizer que eu transmitia ou até 8 símbolos por bit, sabe? Isso aqui merece um vídeo, sabe? Só falando desse tipo de modulação, porque ele é relativamente complexo, sabe? Mas seria assim como se fosse, vamos dizer assim, em vez de você transmitir 0 e 1, você consegue transmitir outros códigos aqui no meio, entre o 0 e 1, até 8 códigos, em que você faria com que a tua velocidade teórica chegasse até 473 kbps, utilizando os 8 time slots. O Edge
é uma implementação de rádio, ele não afetou muita coisa aqui no core, não. Apenas o core teve que se adequar para aguentar um pouco mais de carga, tudo, mas não teve muito mais alteração além disso. Aí a gente começou a chegar numa época que quase todo mundo deve lembrar, né? Foi a época lá pelos anos 2007, 2008, que começou a chegar o terceira geração no Brasil, o 3G, né? O 3G, o que aconteceu no 3G? Ele inaugurou uma porção de coisinha interna da rede, do core, que não era muito assim transparente assim ao usuário, sabe? Mas era bem significativo do ponto de vista tecnológico e tratamento dos dados de voz numa rede. Mas o mais relevante mesmo que aconteceu foi a modulação. Antes a gente tinha, até o 2G, 2,5G, a gente tinha o TDM. Ou seja, a frequência era dividida lá em 8 pedacinhos, como eu havia comentado, cada um deles carregava uma quantidade de códigos e você podia escalar esses pedacinhos. Podia usar 2 pedacinhos, 3 pedacinhos, 4 pedacinhos, né? E aí, com a chegada do 3G, ele começou a utilizar uma outra tecnologia de modulação. E também outros codecs aqui, que a gente vai comentar, que foi o AMR, né? Mas outra tecnologia de modulação. Deixa eu ver se tem aqui está. Enquanto a gente tinha aqui no 2G TDM os 200 kHz, os 8 time slots, no sistema 3G, também conhecido como UMTS, eu tinha 5 MHz de frequência. E eu usava códigos aqui, que nem, por exemplo, antes, o Maurício estaria falando no 1, o João falando no 2, Pedro ou a Maria falando no 3. Agora aqui não, aqui todo mundo estaria falando junto. Então como que é o princípio do CDMA? Ele pega um código lá, relativamente grande, de vários 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, um código, e ele dá um código para cada um dos usuários. E cada usuário fala nesse código. Então, como que é? Imagina numa sala, né? Que é um exemplo bem assim, by the book, né? Que todo mundo fala, né? Imagina assim, você está numa festa. Há uma barulheira, tem música, um monte de gente conversando à sua volta. Mas você está conversando aqui com uma pessoa, ela está te entendendo e você está entendendo ela, mesmo com todo o ruído em volta. Por quê? Porque você e a pessoa estão no mesmo código. Ou seja, vocês estão ali um de frente com o outro, conversando. Então é como se vocês dois estivessem no mesmo código. Aí o que acontece? Quando começa a aumentar mais ainda o ruído aqui, para você falar com seu amigo, você tem que começar a gritar mais. Certo? Então o que acontecia? O que era uma característica, e é uma característica da rede que utiliza CDMA? A torre, o que a gente chama, ela respira. Ou seja, quando não tem ninguém falando, um ou outro só, que pode falar baixinho, então ela tem uma cobertura bem grande. À medida que vai aumentando o rush de gente falando, a cobertura dessa torre vai reduzindo. Por quê? Porque as pessoas cada vez mais têm que gritar mais para o seu parceiro ouvir. Até que chega um momento que a garganta, né, a potência não consegue mais. Aí a torre aqui começa a reduzir o tamanho da sala para que as pessoas que estão gritando aqui mais longe, né, não atrapalhem. Né? E, aliás, elas nem conseguem chegar aqui mais, sabe? Então, na verdade, quando você vai fazer um dimensionamento do sistema de rádio, de CDMA, você tem que levar isso em consideração. Você tem que levar em consideração que no horário de pico, a tua cobertura vai ser menor. Então, você precisa colocar mais torres para atender ao horário de pico. Mas quais são as vantagens? A vantagem é que você tem uma banda de 5 MHz aqui, que você pode usar isso aqui para um monte de canal de voz ou para um monte de canal de dados. Aqui, ó, já começou assim ter um viés de dados, sabe? Assim, os dados começaram
a ficar mais prioritários, assim, quase que do que a própria voz, né? E outra coisa também que teve interessante, vou voltar ao slide, foi os codecs. Aqui entraram os codecs AMR adaptativos, que eles gastavam deles de 4,75 até 12,22 kbps, dependendo da qualidade de voz, dependendo da disponibilidade da sua rede. Então isso aqui aumentou bastante a capacidade da rede, certo? E reduziu o consumo de energia também. Esse aqui seria um smartphone 3G. O nome dos elementos também, eu esqueci de comentar. Onde a gente tinha as BSCs, agora a gente tem as RNCs. E onde a gente tinha as BTS, agora a gente tem os Node Bs. Então as torres, né? O rádio da torre chama Node B, né? Então a gente teria uma infraestrutura. Isso aqui seria um novo sistema de 3G. A gente tem aqui o que a gente tinha antes, lembra? Não precisa mais TRAL. A MSC agora ela é dividida entre MSS, que trata de sinalização, e Media Gateway, que trata de voz, que a gente chama de User Plane, né? Que é os dados de voz de assinante. O GPRS ele praticamente se manteve, ele tem o GGSN e o SGSN da mesma forma, né? Mas a RNC ela se conecta à Media Gateway, à MSS para sinalização, ao SGSN para sinalização e o GGSN para dados, certo? E o GGSN conectado à internet, certo? E vamos supor que esse usuário ele está aqui, ó. Ele está aqui nesse Node B aqui. O sistema com essa RNC ele já está medindo a potência e a distância que esse usuário está. Então ela colocou esse usuário nesse Node B aqui, mas esse Node B já está de olho nele já. Já percebeu a presença desse usuário. Mas por enquanto esse usuário está conectado aqui, né? Aí esse usuário aqui ele está se movendo, coincidentemente, como eu comentei, nessa direção aqui. Esse Node B já sentiu a presença dele. Aí à medida que ele chega mais próximo daqui do que daqui, ou que esse daqui recebe algum tipo de sobrecarga de muitos assinantes, essa RNC comanda para transferir esse usuário para esse Node B. Então esse usuário é transferido para esse Node B aqui. Isso aqui a gente chama de handover. Ou seja, o usuário estava aqui, ele está se movimentando, ou a rede de alguma forma está se movimentando, ou seja, está aumentando o tráfego aqui, esse usuário é movido para cá. E ele vem através da RNC e vem aqui. Mas ele nem parou de se mover. Ele continuou se movendo. Ele pode se mover para uma outra Node B que é controlada por uma RNC diferente. Aí a MSS e o SGSN que vão pilotar esse handover. Elas vão desconectar esse usuário daqui, vão dar um release, desligar ele daqui e conectar ele aqui. Aí essa RNC se conecta também a essa MSS, esse SGSN, e o usuário ele continua navegando sem perder a voz e sem perder a internet. Vamos supor numa situação que ele chegasse aqui e essa RNC está carregada. Ela não cabe. Aí ia tentar segurar ele aqui o máximo possível até uma hora que ia desconectá-lo. Caiu a linha. Caiu a chamada, caiu a conexão de dados. Por quê? Porque ele se moveu para uma RNC que estava aqui, um Node B ou uma RNC que estava sobrecarregado e que não comportava mais assinantes. Então ele é desconectado da rede. Certo? Tudo isso daí gera bilhete, CDR, que fica registrado para o sistema de billing, registrado para fraude, registrado para ver qualidade de serviço, né? Mas isso é uma coisa que acontece, inclusive até nos dias de hoje, né? Bom, pessoal, quero agradecer a todos pela paciência e tempo. Espero que tenham gostado. Meus sinceros, muito obrigado por terem assistido a parte 1 até aqui. Se gostaram, deixem o like. E não percam por esperar a parte 2, que já está pronta já, só vou postá-la.
onde a gente vai falar das tecnologias, né, de 4G e 5G, ok? E depois a gente vai detalhar mais cada uma dessas caixinhas aí que foi apresentado até agora. Muito obrigado, até mais. Boa noite.